Meus irmãos e irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Gostaria de fazer uma leitura nessa nossa abertura de culto. Todos possam ser bem-vindos para juntos nós adorarmos o nosso Deus. Aqueles que também estão nos assistindo nessa hora, sejam bem-vindos para a nossa transmissão de culto. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. Momento, meus irmãos, magnífico, foi esse quando João teve essa visão. A visão de que alguém estava sentado no trono. E quem estava sentado nesse trono era Deus. E aí, ele começa a descrever aqueles que estavam então em volta desse trono, e tudo era algo maravilhoso, era de se admirar, era de causar arrepio. Ali, aquela visão, João vê anjos adorando ao Senhor, declarando a santidade desse Deus, dizendo que esse Deus era santo, santo, santo. E nós estamos nessa noite aqui, como igreja, como família da fé, também para prestar o nosso culto a esse Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos aqui para adorar esse Deus. Nós estamos aqui também para reverenciar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que é e aquele que há de vir. Virá para nos buscar, virá para buscar a sua igreja. Mas enquanto ele não vem, nós como igreja reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos o seu poder. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Vim para adorar-te.
viver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor um pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor nosso Deus, a sua humildade, ó Pai, nos encanta, a sua humildade nos comove, ao ponto do Senhor deixar o trono e baixar até nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, demonstrando, ó Deus, misericórdia e graça para com as nossas vidas, nos restaurando, nos purificando dos nossos pecados, nos reconciliando novamente com o Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, por esse grande sacrifício. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, como família da fé, com um único propósito, com um único objetivo. O objetivo também de lhe render glórias, com o objetivo de exaltar, de glorificar o teu santo nome, com o objetivo, Pai, de te adorar, em reconhecimento, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo também que o Senhor faz por cada um de nós. Mas nesse início de culto, ó Deus, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu grande poder, ó Pai, eu também aproveito desse momento para interceder em favor da vida dos teus filhos. Em especial nessa hora, eu rogo ao Senhor que o Senhor visite o teu servo Vicente, internado naquele hospital, que o Senhor derrame do teu bálsamo de graça sobre a vida dele,
que o Senhor possa estar cuidando dele ali naquele local, da pessoa que está fazendo companhia para ele, daquela equipe, Senhor, médica que está cuidando dele naquele local. Que o Senhor possa estar ali abençoando. Nesta hora também, ó Deus, conhecendo a Tua grandeza, o Teu senhorio, o Teu favor sobre nós. Visite a nossa irmã Angelita também, que irá passar por um procedimento cirúrgico esta semana. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a tenha nos seus braços, que o Senhor abençoe as mãos daquele que vai estar operando, abençoe aquela equipe médica, também dê tranquilidade, calma no seu coração, para que ela possa passar por essa cirurgia e que essa cirurgia, ó Deus, possa ser um sucesso, que ela consiga assim, ó Deus, resolver toda a sua situação. Quero colocar também, ó Deus, cada um de nós na Tua presença agora. Aquilo que cada um está sentindo, aquilo que cada um está vivendo, que o Senhor possa estar visitando a vida de todos os nossos irmãos, agindo, ó Deus, poderosamente na vida dos Seus filhos que aqui se encontra para adorar. No nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, quarto domingo é o domingo missionário, domingo que nós reservamos para ofertar aos campos missionários. Então, se você veio preparado, que você possa vir à frente e depositar então a sua oferta enquanto nós cantamos esse cântico. Você pode então estar trazendo essa oferta até nós, até aqui ao altar. Vamos colocar de pé, irmãos? Tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. É o que eu mais quero ter, a Tua presença. Meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Te louvarei de todo o coração, mais do que ouro e a prata. A Tua presença me basta, a Tua presença me basta, a Tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é Teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta. Agradecendo as ofertas e também que ela possa atender os nossos missionários que estão nos campos, levando o Evangelho da Graça. O nosso irmão André vai estar fazendo essa oração para nós e durante a semana, durante a sua trajetória, continue intercedendo pelos missionários, continue orando por eles e na medida do possível também é importante nós
contribuirmos para que eles também tenham as suas necessidades supridas e que Deus também possa alcançar e suprir todas as coisas a eles. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque aqui estamos na tua casa, Senhor, para te louvar e engrandecer teu santo nome, ó Deus. Amém. Te entregamos nesse momento, Senhor, a vida dos missionários na tua presença, Deus. Amém, Deus. Nós sabemos que são muitas grandes as dificuldades, Senhor, mas que através das nossas ajudas, não só nossa, mas de toda a igreja, de todo o coração, Senhor, possa suprir as necessidades deles, ó Deus. Amém, Deus. Que o Senhor esteja abençoando, tirando todo empecilho, Senhor, do trabalho deles, ó Deus, que o Senhor possa facilitar para que possam buscar mais pessoas para o teu reino, ó Deus. Amém, Deus. Nesse momento te agradecemos por tudo, Senhor, quebrante os nossos corações para esta noite, ó Deus, para que possamos receber a tua palavra, Senhor. Amém, Deus. Sabemos que ela é viva e eficaz, ó Deus, e Amém. possa fazer toda a diferença em nossas vidas, ó Deus. Amém, Deus. Por isso te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Santo, santo, aquele que é digno de toda a honra, aquele que é digno de toda a glória. Nos rendamos a esse Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre. Deixaste o trono para nos salvar, deixaste o trono para nos resgatar, deixaste o trono para habitar entre nós, para demonstrar amor, graça sobre as nossas vidas. Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, Hoje és me salvar.
Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, a morte até o trono, teu nome exaltarei. Teu nome exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagada, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do teu trono até a cruz, minha dívida pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei. A igreja pode se assentar. De glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignos de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Sua casa, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de poder Te adorar, ó Deus, porque só Tu és digno, ó Deus.
de todo louvor e toda glória, Deus, toda honra e toda adoração, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar nos abençoando nessa semana, Pai. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e esteja ao nosso lado, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Os irmãos, abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar fazendo a leitura do 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, o tema proposto para nós nessa noite é espiritualidade, ou perdão, adoração. Estamos numa série de mensagens sobre espiritualidade. Já vimos sobre a glória humana e a glória de Deus, sobre o culto que nós devemos prestar ao Senhor. Falamos da última vez que nos encontramos aqui há 15 dias sobre relacionamentos. E hoje eu gostaria de desenvolver esse tema, adoração. Para meditar sobre adoração, em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma observação aqui. Nós precisamos desmistificar algo que acontece quando se fala de adoração. Quando nós falamos sobre adoração, quando nós abordamos esse tema, nós temos a tendência de associar a adoração com a música. Nesse sentido, a adoração virou um estilo musical ou um certo ritmo. Mas o que nós precisamos entender é que a música, ela é apenas uma ferramenta, como qualquer outra que nós podemos expressar a nossa adoração ao Senhor. Porque a adoração, ela vai muito além da música, a adoração, ela vai muito além do louvor. Podemos dizer que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, deve ser feito para louvor e para a adoração ao Senhor. E qual que é o fim principal do homem? Adorar a Deus. Nós adoramos a Deus com a música, mas nós adoramos a Deus também nos nossos relacionamentos, nós adoramos a Deus com o nosso relacionamento conjugal,
nós adoramos a Deus no nosso trabalho, no nosso serviço, nós adoramos a Deus na nossa diversão. Nós existimos para adorar ao Senhor. Então veja você que a adoração, ela não está restrito à música, ela vai muito além disso. O que nós precisamos entender é que, como adoradores, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos, como a Bíblia mesmo nos ensina, nós somos cidadãos dos céus. Jesus mesmo disse isso. E aqui que está a dificuldade, irmão. E uma vez que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, podemos absorver nesse mundo os valores desse mundo. Os valores desse mundo não tem nada a ver com ser um adorador. Os valores desse mundo está distante de ser um adorador. Então, a todo instante, esse mundo ele tenta roubar de nós a adoração que nós precisamos oferecer a Deus. Fez uma avaliação? Quais são os valores que você tem abraçado? Que tipo de música tem te influenciado? Porque a música influencia. Que tipo de programa que você segue, que você assiste e tem te influenciado? Porque a mídia nos influencia. Quem que você segue no Instagram? No YouTube? No Facebook? Quem que vocês seguem nas redes sociais? Por quê? Porque eles são influenciadores. Eles estão nos influenciando a todo momento. E aí nós precisamos nos ater a essas questões, por quê? Porque essas pessoas, elas podem nos distanciar de Deus, elas podem nos afastar de Deus. Meus irmãos, nós estamos atravessando uma crise, e uma crise ela traz consigo os seus valores. Porque no meio de uma crise eu posso me afastar de Deus. No meio de uma crise eu posso ser uma pessoa murmuradora, eu posso ser uma pessoa que tão somente fica reclamando, uma pessoa que tem uma preocupação exacerbada, uma pessoa impaciente. Mas eu posso também aproveitar dessa crise para me aproximar de Deus. Eu posso aproveitar dessa crise para me aproximar da sua palavra e buscar mais da presença de Deus. Então, o nosso objetivo nessa noite, para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade saudável, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca da adoração. E a nossa grande questão é que nós somos chamados para ser um adorador. E qual é o valor, então, da adoração na vida espiritual de cada um de nós? O que é ser um adorador? É isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. O que é ser um adorador? O que a pessoa precisa ter para poder dizer assim, olha, eu sou um adorador do Senhor Jesus Cristo. Eu sou um adorador de Deus. Eu sou um adorador do Espírito Santo. Para isso, eu gostaria de usar o profeta Isaías. O profeta Isaías, no seu contexto, eles estavam experimentando os reinados mais longos de prosperidade da história de Israel. Foram 52 anos do reinado de Uzias. E o reinado de Uzias foi um reinado importante, foi um reinado próspero para a nação de Israel, porque Uzias fez o povo se voltar novamente para Deus. Uzias, no seu governo, fez com que o povo novamente pudesse adorar a esse Deus, se voltar a esse Deus, se render a esse Deus e manter comunhão com esse Deus. Só que agora, nesse contexto aqui do capítulo número 6, o rei Uzias havia falecido.
E nós sabemos, meus irmãos, que quando um grande chefe da nação, ele morre, surgem as incertezas, principalmente se o seu governo foi um governo excelente. Quando é um governo ruim, a gente dá graças a Deus. Mas num governo bom, surgem as incertezas. O que aconteceria com Israel? Com a morte do rei, haveria uma guerra civil? Haveria uma depressão econômica? Quem queria suceder o trono? Quais dos seus filhos iriam suceder o trono? Eram algum dos seus filhos? Eram outras pessoas? Será que o próximo rei, ele iria honrar a Deus? Ele iria procurar ser um verdadeiro líder espiritual para aquele povo? Então, em meio a essa confusão, em meio a essas incertezas, Isaías, um dia de tristeza para a nação, ele se dirigiu até o templo com o objetivo de adorar a Deus, com o propósito de adorar a Deus, com o propósito de glorificar a Deus. E diante, então, quando Isaías está no templo, assim como nós estamos, Isaías ele tem uma visão. Isaías ele vê o Senhor face a face. E, meus irmãos, tem alguns textos na Bíblia, alguns textos que eu leio na Bíblia que sinceramente me emocionam, eu fico arrepiado. E esse é um dos textos. Quando você começa a meditar na grandiosidade desse texto, nesse encontro aqui extraordinário, apesar de ser um momento frágil para a nação, Isaías então contempla a Deus. E nessa contemplação aqui, nós podemos ver alguns valores que são de suma importância para aqueles que querem ser de fato adoradores do Senhor. Então, quem é um adorador? O que é ser um adorador? Para ser um adorador, meus irmãos, nós precisamos ver o que Isaías viu. Um adorador é aquele que vê como Isaías vê, como ele enxergou. E nós precisamos também enxergar. O que Isaías viu? Que nós também precisamos ver. Isaías viu a posição de Deus. Nos diz o texto que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Isaías viu a soberania de Deus. O Rei eterno poderia ter morrido, mas o Rei dos Reis ainda reinava. O Rei dos Reis estava assentado no seu trono. O Rei da terra havia morrido. O Rei da terra, o seu trono estava vazio. Ao Rei da terra havia uma incerteza, mas no reino celestial, no reino eterno, alguém estava vivo, alguém estava assentado nesse trono. E esse era o Rei dos Reis. Se ele estava no seu trono, ele estava numa posição de governo. O trono não estava vazio. O trono do céu estava ocupado. É isso que Isaías vê. Isaías vê o Senhor sentado. Enquanto ele estava sentado, Isaías então recebe a visão desse Deus. No ano em que o rei de Judá havia morrido. Num ano de crise para a nação. Num ano de incertezas, Isaías viu o Rei da glória. Isaías viu o governante desse mundo, o Rei dos Reis, não estava morto. O Rei dos Reis não tinha deixado de governar. O Rei dos Reis estava sentado, demonstrando a sua glória, demonstrando o seu poder. Meus irmãos, quem é o adorador? O adorador é aquele que vê Deus acima de todas as coisas. O adorador é aquele que enxerga Deus sentado, ou seja, aquele Deus que tem o governo sobre tudo e sobre todos, e esse rei que governa de forma absoluta sobre os seus filhos. Um adorador precisa reconhecer isso. Um adorador precisa ver isso. Um adorador precisa ver que Ele é o Senhor dos exércitos, que Ele governa, ou seja, que Ele manda e obedece. Todas as coisas foram criadas por Ele e que Ele fala, as pessoas precisam obedecer, até mesmo aquelas pessoas que não creem nele. Quando Ele quer, essas pessoas obedecem.
É isso que nós precisamos ver. Um Deus que governa. Um Deus que tem um trono. Um Deus que governa sobre todas as coisas. Mas Isaías vê também, meus irmãos, a personalidade desse Deus. Nos diz o texto que os anjos angelicais ali no templo revelavam um pouco da personalidade desse Deus. Diz o texto que serafins estavam por cima, tinha 6 asas. Ou seja, Isaías então começa a descrever aqui esses seres angelicais. E é interessante, porque esse ser angelical, ele tem 6 asas, e com 2 asas, esses seres cobriam os olhos. Por que cobrir os olhos? Quem que é digno de ver Deus? Ninguém pode ver esse Deus, porque ver esse Deus morre. Mas esses anjos aqui também cobriam, 2 asas cobriam os seus pés, por quê? Reverência a esse Deus. Mas esse ser também tinha 2 asas, e com 2 asas, mas essas 2 asas, esse ser, eles voavam então fazendo o que? Eles estavam em prontidão ali, para quê? Para fazer a vontade de Deus, para fazer as obras de Deus. E da boca desses seres angelicais então brotava o quê? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, ele não é apenas santo, mas ele é santo, santo, santo. Esses seres então estão revelando a santidade desse Deus. E um adorador precisa ter essa consciência. Um adorador precisa conhecer a personalidade desse Deus que é santo. E um adorador então precisa reconhecer esse Deus que é santo. Esse adorador então precisa viver em santidade. Esse adorador precisa viver então para honrar esse Deus, diante dessa natureza desse Deus que é santo, santo, santo. Esse ser, nós precisamos então bendizer esse Deus e servir esse Deus em santidade. Somos chamados a viver uma vida santa, uma vida separada. Um adorador vive nessa dimensão. Um adorador precisa ver a personalidade desse Deus que é santo. E ele precisa então viver em santidade. Mas nos diz o texto também que Isaías ele vê a presença de Deus. Ou ele treme diante da presença desse Deus, porque diz o texto que as bases do limiar se moveram. E o templo, a casa, se encheu de fumaça. Meus irmãos, o chão da sala do trono do céu balança pela santidade de Deus. A fumaça aqui mostra a manifestação da grandeza, mostra a superioridade desse Deus, a glória e a santidade de Deus enchia a sala do trono. Esse foi um encontro direto, então, meus irmãos, com Isaías. Meus irmãos, e o nosso Deus continua o mesmo. Ele foi o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será o mesmo Deus amanhã. O mesmo Deus que apareceu em Isaías, naquele contexto, está diante de nós hoje. Ele é um Deus superior, Ele é um Deus alto, Ele é um Deus sublime, Ele é um Deus de eternidade a eternidade, e ninguém pode chegar na presença desse Deus sem adorá-lo, sem reverenciá-lo. A presença desse Deus, meus irmãos, se torna maravilhoso diante de nós. Então, meus irmãos, ao ler esse texto, nós deveríamos sentir um arrepio na espinha. Diante da santidade desse Deus, nós precisamos tremer e nós precisamos temer diante desse Deus. Nós precisamos prestar a Ele o nosso culto e a nossa reverência. É assim que nós precisamos nos portar, meus irmãos. Nós vivemos num contexto onde as pessoas estão perdendo a sua reverência a Deus.
Onde as pessoas têm tratado Deus como se fosse o seu amigão, como se Deus estivesse do mesmo nível. Nós vemos num contexto onde nós vemos as pessoas voltando para Deus e dizendo o seguinte: o cara lá de cima. Ah, meus irmãos, esses seres angelicais têm muito a nos ensinar. Os seres angelicais diz que um adorador, ele reverencia esse Deus. Um adorador, ele se prostra diante desse Deus. Um adorador precisa viver uma vida santa diante desse Deus. Um adorador, ele treme diante da grandeza desse Deus. Você consegue também ter essa visão que Isaías teve? A visão de que ele estava diante de um Deus que era santo, santo, santo. Sim, Deus, ele nos leva à alegria, Deus, ele nos leva ao regozijo, Deus, ele nos leva à sua presença, mas nós precisamos ter ciência e nós precisamos saber que nós, diante desse Deus, precisamos ter um santo temor. Diante desse Deus, nós precisamos reverenciá-lo. Mas nos diz o texto também, meus irmãos, em segundo lugar, que um adorador precisa sentir o que Isaías sentiu. Um adorador é aquele que precisa sentir o que Isaías sentiu. Precisa ver. Ver o Senhor na sua grandeza, no seu esplendor, na sua soberania. Precisa ter uma vida santa diante desse Deus, mas também precisa ver o que Isaías viu, sentir o que Isaías sentiu. E o que ele sentiu? Isaías sentiu diante daquele Deus, meus irmãos, santo, santo, santo. Isaías sentiu a sua própria condição. Quando Isaías viu isso, imediatamente ele reconheceu a sua pequenez. Quando ele contemplou Isaías, do problema que estava no seu coração, Isaías provavelmente pensava que estava tudo bem com a sua vida, até ele contemplar a santidade de Deus. E ao contemplar a santidade daquele Deus, Isaías se deparou com as suas deficiências. E aqui, quem sabe, pela primeira vez na vida, Isaías se viu o próprio Isaías. Como? Como alguém que era pecador. Quando Isaías viu a santidade desse Deus, ele pôde enxergar melhor a si mesmo. Ao olhar para ele pôde ver melhor a si mesmo. Por quê? Porque a luz da santidade de Deus expôs tudo aquilo que Isaías não tinha. Não somente os fundamentos do templo ali foram abalados, mas o próprio Isaías também se comoveu. O próprio Isaías também ficou abalado. Isso gerou nele uma grande confissão de pecado. Ele disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de impuros lábios. Não só isso, eu também habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, viram o Santo, viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, assentado no seu trono, com a sua santidade, aquele que é santo, santo, santo. E isso revelou as minhas mazelas. Isso revelou o meu pecado. Ao dizer, meus irmãos, ai de mim, Isaías estava dizendo: estou condenado, estou sendo julgado, estou sendo sentenciado à morte, sou digno de ser punido, sou digno de ser condenado por Deus. Essa foi a convicção de Isaías. Mas no contexto que nós vivemos hoje, meus irmãos, quando uma pessoa fala assim:
ela pode ouvir de outra pessoa o seguinte: que isso, rapaz? Tenha dó de você mesmo. Tenha compaixão de você mesmo. Você não é tão ruim assim, não. Você tem até uns defeitinhos aí, mas você tem muitas qualidades, muita coisa boa. Que isso de ficar se jogando você para baixo? Pare de se colocar para baixo. Oh, você é poderoso. É isso que nós ouvimos. Isaías não. Quando ele contempla Deus, ele diz: ai de mim. Meus irmãos, diante da santidade desse Deus, as nossas máscaras de fato precisam cair. Porque diante da santidade desse Deus, os nossos pecados secretos são revelados. Diante da santidade desse Deus, as nossas atitudes errôneas são expostas. Nossas prioridades erradas são manifestas. A nossa mornidão é conhecida de nós mesmos. Quando nós nos deparamos com Deus que é santo, meus irmãos, nós somos humilhados e quebrantados. Porque diante desse Deus, nenhum de nós é limpo. Quanto mais perto desse Deus, quanto mais próximo desse Deus, meus irmãos, mais o nosso pecado será exposto. Quanto mais de Deus na nossa vida, quanto mais nós entendemos quem esse Deus é, mais nós vamos vendo quão pecadores somos, quanta graça nós precisamos para conseguir continuar as nossas vidas. Um adorador precisa ter essa consciência. Diante da santidade desse Deus, esse adorador ele precisa reconhecer que ele é pecador. Mas o texto também revela, meus irmãos, que Isaías sentiu a sua própria purificação. Porque nos diz o texto que um dos serafins voou para ele, trouxe uma brasa viva que tocou os seus lábios e o purificou. Mas eu penso que quando o profeta, ele viu aquele anjo se dirigindo até ele com uma brasa viva na mão, ele pensou assim: agora eu morro. Agora esse anjo toca com as suas mãos e eu morro. Por quê? Porque Isaías sabia que desde que Adão e Eva pecaram, Deus disse que quando comesse do fruto, certamente eles morreriam. Deus também tinha dito ao profeta Ezequiel: tão certo como eu vivo, a alma que pecar morrerá. Nós sabemos através do apóstolo Paulo que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que um pecado apenas é suficiente para nos condenar ao inferno. Mas observe a partir do versículo 7, o que o versículo 7 ele nos diz. Diz que com a brasa tocou a boca de Isaías e disse: eis que ela tocou os seus lábios e a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Aquele serafim, ao invés de tirar a vida do profeta, perdoou o profeta. Deu vida a ele. Seu pecado foi retirado. E essa brasa, meus irmãos, nada mais, nada menos simboliza o perdão de Deus. E o perdão de Deus, ele veio por meio da cruz de Cristo. É o sangue de Jesus que é a brasa viva. É o sangue de Jesus que é poderoso para nos limpar e nos purificar. A Bíblia diz que o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia também diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, quem é um adorador? O adorador é aquele que diante da santidade de Deus, ele presta a sua reverência. E não só isso, ele confessa os seus pecados. Ele se acha indigno. Ele se coloca diante do Senhor, porque sabe que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que o apóstolo João vai dizer. Mas também, irmãos, devemos lembrar que a Bíblia diz que se dissermos que não temos cometido pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade
não está em nós. Então quem é o adorador? O adorador é aquele que confessa os seus pecados. Salomão vai dizer em Provérbios o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meus irmãos, essa precisa ser a nossa oração todos os dias. Saber que nós temos um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, que governa de forma absoluta sobre todas as coisas, que diante dele os seres angelicais se prostram e adoram, nos convidando também para adorar e reverenciá-lo. Nós precisamos, diante da santidade desse Deus, confessar os nossos erros. Confessar que nós somos pecadores. Mas em último lugar, meus irmãos, um adorador precisa dizer o que Isaías disse. Isaías disse, diz o texto que ele ouviu uma voz, ouviu a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Primeira coisa que nós precisamos esclarecer aqui, meus irmãos, Deus ele não perguntou a Isaías para obter informação de Isaías. Deus não perguntou aqui para Isaías porque Deus estava perdido. Deus não estava precisando de uma ajudinha, Deus não estava precisando de uma forcinha. Não é isso. O Deus que está assentado no trono, Ele sabe todas as coisas. Agora, essa pergunta aqui, a quem enviarei, tinha como objetivo colocar Isaías num estado então de prontidão. Deus estava querendo dizer ao Isaías: você está pronto para ser usado por mim? Você está pronto para ser usado em qualquer lugar que eu te enviar a pregar e a pagar então, Isaías, qualquer preço? Observe então a resposta de Isaías, porque ele vai dizer: disse eu. Disse eu, ou seja, essa palavra quer dizer que Isaías respondeu imediatamente. Imediatamente ele estava humilde diante de Deus. Imediatamente então ele se coloca à disposição diante desse Deus, dizendo assim: Senhor, estou pronto. Meus irmãos, vamos falar a verdade. Quem que está pronto diante de Deus? Ninguém. Mas quando nós reconhecemos essa soberania de Deus, Salmo 136 vai dizer que o Senhor é excelso, o Senhor é grandioso, contudo Ele atenta para os humildes. E Ele usa os humildes. Ele resiste aos soberbos, mas Ele usa os humildes. Ele usa aqueles quebrantados de espírito, e foi por isso então que Isaías diz: olha, estou pronto, eis-me aqui. Estou disponível. Eis-me aqui. Perceba você que há uma diferença entre dizer aqui estou e eis-me aqui. Porque se ele dissesse, olha, aqui estou, indicaria meramente a sua localização. Isaías, estou aqui. Aqui estou. Mas quando ele fala, eis-me aqui, Isaías estava dizendo: Senhor, eu estou à sua disposição. Eu estou disponível, sem reservas. Estou disponível para fazer a sua obra. Estou aqui disponível para fazer o seu serviço. Isaías está dizendo: Senhor, me manda para o trabalho. O Senhor não precisa mais procurar, não. Pode contar comigo. Eu estou disponível. Eu quero ter o prazer para pregar, para falar às pessoas que estão destruídas, cheias de pecado. O teu servo está aqui. Pode contar comigo. Estou disponível. Envia-me, Senhor. Envia-me a mim. Isaías, meus irmãos, não só disse que estava disponível, mas também expressou a sua intensa vontade de ser enviado por Deus. Quando a vontade de Deus passa a ser a nossa vontade também,
Ele nos abençoa poderosamente e Ele nos usa. Foi isso que Ele fez com Isaías. Então, meus irmãos, quem é um adorador? Um adorador é aquele que diz o que Isaías disse: eis-me aqui. Um adorador não é só aquele que levanta as mãos. E você pode, como as pessoas associam adoração ao louvor, quando vê uma pessoa levantando a mão, pode dizer assim: está lá um adorador. Os irmãos sabem o que é levantar as mãos? É dizer: estou limpo. Estou aqui. Estou aqui reconhecendo a sua grandeza. Estou aqui como um servo do Senhor para te servir. Isso é ser um adorador. Então, meus irmãos, diante dessa visão de Isaías, diante desse testemunho de Isaías, nós podemos perguntar: você é um adorador? Você tem vivido para reverenciar esse Deus, contemplar esse Deus que é santo, santo, santo? Qual é o valor, meus irmãos, do culto na nossa vida? Qual que é a importância do culto para nós? Nós temos tido consciência de que o pecado ofende a Deus, de que o pecado machuca Deus, de que o pecado tenta constantemente nos afastar de Deus. Ou nós somos o tipo de pessoas que dizem assim: ah, Deus já sabe que eu sou um pecador mesmo, ele já está até acostumado comigo. Já está até acostumado. E ele sabe que eu sou, eu nasci assim. Ah, Deus já sabe que eu não contribuo. E Ele sabe que meu coração não está nisso aí. Ah, Deus já sabe que eu sou falho. Isso é uma falsa humildade, irmão. Porque um adorador, ele reconhece o seu pecado e se quebranta diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Me perdoe, eu preciso sair dessa. Eu preciso sair dessa vida. Eu preciso deixar de fazer um teatro. Eu preciso, Pai, tomar a decisão. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor olhe por mim. Ai de mim. Um adorador, meus irmãos, ele se prontifica para o serviço. Um adorador não diz assim: ah, tem outras pessoas para fazer? Ah, tem gente mais capacitada que eu. Quem? Eu? Ah, eu trabalho. Deus sabe. Não. Um adorador, ele se coloca, ele entende aquilo que Deus fez por ele. E ele se coloca então, meus irmãos, para servir. Esse é um adorador. Um adorador contempla a santidade desse Deus. Ele se humilha diante desse Deus. Ele pede perdão pelos seus pecados. E ele se coloca ao serviço. Nós temos. Muitos de nós temos servido. Mas a outra pergunta que nos cabe nessa hora é: como temos servido? E aqui vai uma pastoral, irmãos. Eu percebo que muita gente serve com amor. Muita gente serve com dedicação. Muita gente se esforça e dá além do que poderia dar. Mas tantas outras eu vejo aqui, entre nós, que não dá tudo o que tinha de dar. Que não faz tudo o que tem que fazer. Que faz por fazer.
Meus irmãos, se estamos agindo assim, nós precisamos acordar. Porque nós não estamos fazendo nós não estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para aquele que é santo, santo, santo. Para aquele que está assentado no trono, para aquele que é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Então nós temos que dar o nosso máximo. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que fazer com reverência. Nós temos que nos apresentar diante dele em santificação. E nós temos que procurar dar o nosso máximo. É isso que um adorador precisa fazer. Nós tivemos um ano bastante complicado. Estamos tendo um ano atípico. Praticamente aqui nós nos propomos a fazer o nosso ministério. Foi interrompido no mês de março, alguns ministérios. Mas nós precisamos projetar o próximo ano. E como todos os anos nós fazemos aquela pesquisa de ministério. Nós não vamos poder fazer esse ano. Porque não posso dar papel e caneta para vocês. Então como nós vamos fazer esse ano? Vamos fazer virtualmente. Durante a semana, vou perguntar lá no WhatsApp da igreja. Aqueles irmãos que gostariam de trabalhar como professor. Dê o seu nome. Pode mandar no particular. Vou perguntar no grupo, você me manda no meu particular. Certo? Eu vou anotando. Qual sala? Depois eu perguntar da equipe musical. Depois eu perguntar dos outros ministérios. Quem que é que quer servir? Quem é que quer ser um adorador ou continuar sendo um adorador? Quem quer se prontificar para o trabalho? E Deus espera então encontrar entre nós adoradores. Pessoas que reconheçam a sua santidade, pessoas que reconheçam quem Ele é, pessoas que têm consciência de que Ele está no trono, de que Ele governa, e que diante desse Deus, as nossas transgressões é revelada, nós temos que nos humilhar na presença dEle, e após ser perdoado, esse Deus se colocar em disposição ao seu serviço. Que Deus nos ajude como igreja, irmão, para que nós possamos ser adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos juntos com a equipe estar cantando esse cântico que também declara a santidade desse Deus. Santo, santo, santo. Deus onipotente. Vamos estar louvando esse Deus, depois nós vamos estar fazendo a oração final. Em seguida nós iremos estar impetrando a bênção do Senhor. Quero convidar o nosso irmão presbítero Daniel para que venha à frente. Ele vai fazer a oração final. Em seguida nós iremos depois impetrar a bênção. Mas antes vamos cantar o cântico. Santo, santo, Deus onipotente, canta de manhã nossas vozes com amor. Santo, 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 justo e compassivo, é Deus que une, céu criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. A ti te formaste,
tua glória, Senhor. Nossa perfeição, só tu és perfeito, és soberano, és eterno. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras todas teu nome confirmou. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Filho, és o Criador. Enquanto nosso irmão higieniza ali o seu microfone, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os nossos irmãos, aqueles irmãos também que nos acompanharam pelas mídias sociais. Fica o nosso convite para participar das reuniões de oração através do grupo da igreja, ou através do Meet e também do Zoom. No próximo sábado, nós não teremos a reunião da equipe musical e também não teremos encontro dos jovens aqui no templo. Por quê? Vai ser o dia, a comemoração da Reforma Protestante. Sábado, dia 31, se comemora o dia da Reforma Protestante. Então, a nossa Igreja Nacional, ela vai estar fazendo um culto especial, culto onde vai estar ministrando também a ceia do Senhor. Você possa preparar os elementos para participar da ceia do Senhor nesse culto do próximo sábado. Ele vai acontecer às 19 horas, horário de Brasília. Nós vamos disponibilizar no sábado o link através do WhatsApp da igreja para que você possa entrar e participar então desse culto da reforma junto com a Igreja Nacional. Ser toda a nossa igreja, a Igreja Nacional envolvida, as nossas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, juntos celebrando então aí a comemoração da Reforma Protestante. E no domingo, escola dominical, às 10 horas da manhã, e nosso culto de adoração a Deus às 19 horas. Todos estão convidados a participar. Vamos orar com o presbítero Daniel. Na sequência, nós vamos impetrar a bênção. Eterno Deus, glorioso Pai, nós te adoramos, Senhor, neste momento. Muitas vezes, Senhor, não fazemos da forma correta e nem da maneira que devemos. Mas o nosso desejo, ó Pai, é te adorar, beleza da tua santidade, é te adorar, ó Pai, da maneira que o Senhor requer de nós. Sim, Deus querido. Mas para adorá-lo, até para adorá-lo, nós dependemos do Senhor. Sim, Deus. Por isso nós nos derramamos nesse momento diante de Ti, pedindo, ó Pai, a tua ajuda, o teu auxílio, Senhor, a presença do seu Santo Espírito nas nossas vidas, todos os dias, nos ajudando e nos ensinando, Senhor, a adorar da maneira que convém, Senhor. Amém, Deus. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor assim nos abençoe, Senhor. Sim, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, os nossos erros, Amém, as nossas Deus. falhas, os nossos pecados, e perdoa todas as vezes, ó Pai, que não te adoramos, ó Pai, da maneira correta, Senhor. Sim, Jesus. Todas as vezes que deixamos de te servir da maneira que convém, da maneira correta, todas as vezes que deixamos de dar o nosso melhor para o Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nessa missão, para que nós possamos, em tudo que formos fazer, possamos fazer o melhor, possamos fazer ao Senhor para honrar, para glorificar, Amém, para Deus. exaltar o teu santo nome Amém. e para adorar, ó Pai, da maneira que só tu és merecedor, ó Pai. Sim, Jesus. Nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos orienta e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a entendê-la e, acima de tudo, praticá-la, Senhor. Amém, Deus. Nos abençoe, Senhor, nessa semana que se inicia. Nos leva, Senhor, em segurança aos nossos lares, Senhor.
e nos ajude, nos abençoe, seja conosco durante essa semana, todos os dias, Amém. para que aonde nós estivermos e tudo que nós formos fazer, seja para honrar, seja para glorificar, seja para adorar ao Senhor Jesus. Amém, Deus. Em nome e por amor de Cristo Jesus que nós oramos, desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje, para todos sempre. Amém. Podeis assentar.